Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre a nova Lei do Trânsito. A partir do dia 19 de maio deste ano entrou em vigor a Lei 13.546/2017, que ampliou as penas mínima e máxima para condutores de veículos sob álcool e outras drogas que provocarem acidentes de trânsito que provoquem homicídio culposo ou lesão grave ou gravíssima. E está aqui conosco, né, o professor Daniel Kessler, que é professor do curso de Direito, né, para falar sobre o assunto. Tudo bem, professor? Bom, tudo bem. Agradeço mais uma oportunidade por esse convite para participar deste programa, que sempre é um momento muito enriquecedor para que a gente consiga fazer com que os debates não caiam em reducionismos, em uma lógica onde as pessoas acreditam que dominam todos os assuntos, e a gente começa a perceber muito por conta das redes sociais, opiniões às vezes distorcidas e conceituações equivocadas acerca de questões legais. Então este programa é sempre uma oportunidade para a gente discutir questões atuais, mas com um olhar crítico, com um olhar um pouco mais aprofundado sobre o que está por detrás realmente de todo esse contexto que faz com que essas mudanças legislativas aconteçam. Por isso é sempre uma honra muito grande poder estar aqui debatendo com vocês. Obrigado. Professor, quais são as principais alterações da lei? Porque essa lei é uma alteração da que já existia, né? Pois bem, para falar isso eu peço só uma licença de voltar um pouco mais atrás para que a gente consiga entender as críticas que muitos fazem e por que essa lei então traz uma questão positiva. Durante muito tempo, o 302 do Código de Trânsito Brasileiro já trazia uma punição diferente para um motorista que tivesse se envolvido em um acidente e fosse constatada a ingerência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente. Ocorre que a pena do homicídio culposo, ela é uma pena considerada baixa, né? Porque ela é uma pena pelo Código Penal de 1 a 3 anos, então, e de 2 a 4, que era no caso do trânsito, então era considerada uma pena branda, porque causava a morte de alguém, e o motorista envolvido nisso tinha, por vezes, acesso a mecanismos que a legislação permite para quem tem uma pena máxima até 4 anos, como, por exemplo, suspensão condicional do processo e algumas outras coisas assim que dava uma sensação de uma impunidade. Até mesmo a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, como prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, doação de cestas básicas. Aí o que aconteceu? De um tempo para cá, se começou a entender que quando o motorista bebia e dirigia um veículo automotor e causava um acidente, ele estava assumindo o risco. E, portanto, começou a se trabalhar com dolo eventual. E para que fique bem claro, quando eu digo que um homicídio foi culposo, é porque o indivíduo não teve a intenção. Ele causou aquilo ali que ele não queria por uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. O dolo é a intenção, é uma vontade dirigida a um fim. E o dolo eventual, ele é uma assunção de um risco, mas ele é uma assunção de um risco com um desprezo pelo resultado. Ou seja, o agente age com uma forma totalmente indiferente com aquele resultado. Então, eu aceito o resultado como possível e se acontecer, azar. Não pensa na consequência. Exatamente. Isso é um dolo eventual, mas é um dolo. E em termos de pena, o homicídio culposo tem a pena de 1 a 3 anos e o homicídio doloso de 6 a 20. Então, se eu entender numa questão muito tênue que o indivíduo assumiu um risco desprezando um resultado e não causou por uma imprudência, eu toco a pena dele de 1 a 3 para 6 a 20. Ou até 12 a 30 se entender como homicídio qualificado. Então, se criticou muito isso na doutrina e na teoria penal, porque eu quis justificar uma falta de uma pena por parte do legislador com uma mutação conceitual que o direito não permitia. Eu não poderia simplesmente transformar algo que sempre foi culposo em dolo. Dizer que aquilo é dolo porque muita gente morre no trânsito. A gente entendia que a lei deveria ter uma punição maior,
mas eu não poderia fazer essa transformação como veio se fazendo em diversos processos. Por quê? Porque o direito ele não é uma ciência exata. E quando eu faço lógicas matemáticas para trabalhar com problemas jurídicos, normalmente eu vou errar. E era o que era feito, álcool mais direção igual a dolo. E isso transformava uma banalização desse dolo. Porque ao equiparar o motorista que ingeriu uma latinha de cerveja, 2 latinhas de cerveja, e dizer que ele cometeu um homicídio doloso, é a mesma coisa que um indivíduo que pega uma arma e desfere um tiro contra alguém. Sabe? Então, e outra coisa, eu botava dentro da mesma situação o indivíduo que saiu totalmente embriagado, tomou uma garrafa de uísque, saiu dirigindo a 120 por hora, desrespeitando todo e qualquer limite e causou um acidente. Com aquele indivíduo que daqui a pouco tomou uma latinha de cerveja, 2 latinhas de cerveja e saiu dirigindo de uma forma tranquila, dentro dos limites de velocidade, mas por alguma razão causou um acidente. Eu equiparava essas duas situações. Então, o dolo eventual, o STJ já vem definindo isso há bastante tempo, o dolo eventual no trânsito precisa ser comprovado, como em qualquer outra situação. Então, eu não poderia fazer essa soma aritmética, eu deveria verificar no caso concreto que o agir do indivíduo me mostrou que ele agiu com dolo. Aí, por exemplo, o cara estava totalmente embriagado, em altíssima velocidade, cruzou um sinal vermelho. Esse cara agiu com total indiferença. Esse pode ser um dolo eventual. Estava participando de um racha, por exemplo. Agora, o simples fato de ter bebido não era o suficiente para o dolo eventual. E os tribunais começaram a discutir isso há muito tempo. Então, o que essa lei veio para fazer? Algo que já se dizia lá atrás, que muitos, inclusive eu, que criticava essa banalização do dolo eventual, dizia: aumente a pena do culposo. Então, se acham quebrando. Mas não transforma o que é culpa em dolo por fatores políticos, de política criminal ou por fatores que sejam. Então, essa lei veio nesse sentido, de ampliar a pena para o homicídio culposo. Então, o indivíduo que está embriagado cometeu um homicídio culposo, mas vai ter uma pena maior. Então, professor, à primeira vista que parece ser uma severidade da lei, deixar essa lei mais severa, mas ao mesmo tempo ela permite que se interprete, né, e abrande, né, casos que não seja doloso. Perfeito. O que a gente ainda vai ver, porque essa lei é muito recente, os casos que aconteceram com ela em vigor ainda não chegaram a um julgamento para que a gente tenha como os tribunais vão se debruçar sobre isso. Mas esse é um ponto, porque hoje em dia o indivíduo bebeu e dirigiu, ele está sujeito a essa sanção, certo? Por ser um homicídio culposo. Agora, pode acontecer de um promotor, no caso concreto, entender esse indivíduo estava muito embriagado, esse indivíduo estava em altíssima velocidade e esse indivíduo, então, estará sujeito a um dolo eventual? Pode, né? Porque a lei que trabalha com homicídio doloso é o Código Penal e está lá em vigor até hoje, não foi mudado nada. Então, eu acredito que os promotores continuarão tentando o dolo eventual, certo? Continuarão buscando isso, mas essa lei vem para frear esse abuso que vinha acontecendo de tentar transformar em dolo toda e qualquer situação. Ela vai chegar para um sentido, olha, quando a gente conseguir uma coisa extrema, a gente vai para o dolo eventual. Agora, do contrário, o indivíduo bebeu e dirigiu e causou um acidente, é um homicídio culposo. E por que é um homicídio culposo punido com uma pena maior do que um homicídio culposo normal? Porque se entende que o indivíduo potencializa o risco. Por que eu sou culpado por algo que eu não quis fazer, pela ótica do direito penal? Porque eu não quis fazer, mas eu fui imprudente, negligente e causei esse resultado. Então, dentro de várias situações que a gente tem nas nossas atividades rotineiras, muitas delas são atividades de risco. E a legislação, ou normas regulamentares, normas de segurança, estabelecem o risco permitido para aquelas condutas. E o trânsito é isso. O trânsito vai dizer, olha, tu quer andar por essa via, é 80. Se tu andou a 100, tu já está fora do risco permitido. Se tu cometer um acidente, tu vai ser culpado por isso, porque tu descumpriu o que a norma exigia que tu cumprisse. Pois bem, e quando o indivíduo ingere uma bebida alcoólica e dirige, se entende que ele potencializa esse risco, certo? E ao potencializar esse risco, ele merece ser punido de uma forma mais severa. E aí vem nessa lógica, então, essa tentativa
da lei. Países da Europa trabalham com uma categoria jurídica bem interessante, que até uma proposta de reforma do Código Penal brasileiro queria trazer, que é a categoria da culpa gravíssima. Portugal trabalha, Espanha trabalha, que vai dizer o seguinte: eu tenho a culpa e eu tenho o dolo. E no meio termo, eu vou ter aquela situação em que ela é culposa, mas eu puno o agente com uma pena maior, porque eu entendi que a culpa dele é uma culpa grave. Ou seja, ele não quis, mas ele agiu com um risco demasiado. E, portanto, ele tem uma pena maior. Então, isso é uma discussão, talvez ainda entre em vigor essa categoria jurídica no nosso ordenamento. Isso está em discussão. Está em discussão. A reforma, tanto do Código de Processo Penal quanto do Código Penal, tramitam em passos lentos no Senado, mas é uma discussão ainda. Professor, a lei ela está mais rigorosa, né? Então, o tipo de homicídio culposo, caso ele aconteça, por exemplo, por um acidente, um disparo acidental, né? E a pena é menor do que do trânsito. Por que, então, se dissociou, por exemplo, de algo que pode acontecer em outra categoria, né? Em outro evento, em outro fenômeno da vida? Porque tem essa diferença, assim, do homicídio culposo em outra instância, né, e do trânsito. Assim, pela incidência mesmo? É bem importante essa questão, né, porque, assim, o direito penal, costumo dizer em sala de aula, ele se preocupa muito mais com o que o indivíduo quis fazer do que o que ele fez. O dolo é o ponto central do direito penal. Por isso que se eu causar uma lesão corporal em alguém, eu vou ter uma pena. Se eu tentar matar essa pessoa, a minha pena vai ser muito mais alta. Aí tu vai pensar, bom, eu posso fazer exatamente a mesma lesão na pessoa. Um ferimento no braço, nas duas situações. Só que numa, eu quis lesionar a pessoa, e a minha pena vai ser essa. E na outra, eu quis matar a pessoa e não consegui. E tive somente aquela lesão. Então, o dolo, ele é punido de uma forma muito mais severa. Por quê? Porque eu estou punindo o cara que quis praticar o crime. Então, a culpa, mesmo ela causando a mesma consequência, tanto no homicídio culposo quanto no doloso alguém está morto, o direito penal pune muito menos o indivíduo que não quis matar. Por uma questão lógica. Foi um acidente, aconteceu, o cara foi um infortúnio, o cara foi imprudente, mas ele não desejava aquilo. Então, o homicídio culposo, ele tem uma pena bem mais baixa, justamente por isso. Porque nenhum de nós está livre de causar um homicídio de alguém, por uma situação acidental. Então, eu puno a pessoa pelo que ela causou, mas eu levo em consideração que ela não tinha essa intenção. Bom, e por que então que a nossa lei hoje do trânsito dá uma pena maior para aquele indivíduo, então, que causa um homicídio culposo, do que para aquele indivíduo que nem tu mencionaste num disparo acidental? Porque é aquilo que eu mencionei antes. Se entende que o trânsito é uma fonte muito grande de acidentes e de mortes, é uma fonte muito grande de crimes dessa natureza, e que o indivíduo, ao ingerir uma bebida alcoólica, ele está potencializando essa culpa dele. Ele está aumentando a possibilidade de acontecer alguma coisa. Então, essa imprudência dele está sendo aumentada. E, por isso, se entendeu o legislador que mereceria uma reprimenda maior. Pela incidência, pela grande incidência, né, na instância do trânsito, então se aumentou especificamente e não modificou o do todo. Exatamente. Eu acredito que eles pensaram justamente isso. Precisamos fazer algo no trânsito e principalmente, o indivíduo que ingere uma bebida alcoólica no trânsito merece uma pena mais alta. Porque não vamos fugir, não vamos pegar só o exemplo que tu deste da arma. Se eu estou dirigindo um carro e eu passo num sinal vermelho e eu atropelo alguém, isso foi um agir culposo, certo? Foi um agir culposo da minha parte, porque eu desrespeitei a norma que exigia que eu parasse no sinal vermelho, eu fui imprudente, mas é feito um teste e eu estou sem a influência de álcool, eu não bebi. Não vai ter incidência da nova lei. Isso vai ser um homicídio culposo. É apenas, então, para quem ingeriu álcool ou outras drogas. Exatamente. A mudança foi em ampliar a pena do 302
quando houver a incidência, a influência de álcool ou outra substância entorpecente. Professor, e uma pessoa que é flagrada, né, no bafômetro, no teste bafômetro, ela perde e acontece um acidente e venha a levar à morte. Ela perde a carteira em definitivo ou não? Mas eu vou pedir para o senhor responder após o nosso intervalo, tá? Perfeito. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com o Em Pauta. Neste programa nós estamos falando sobre a nova lei do trânsito, a 13.546/2017. E está conosco o professor Daniel Kessler, do curso de Direito aqui da Fevale. Professor, como eu tinha comentado antes, lhe perguntado antes do nosso intervalo, se uma pessoa que ingeriu álcool, né, ou alguma outra droga venha a cometer um acidente de trânsito e leva o acidentado à morte, né? Ele perde a carteira em definitivo ou ele pode recuperar a carteira após algum tempo? Perfeito. Isso é um ponto também que é muito bom a gente esclarecer, porque começaram a mencionar, bom, a nova lei aumentou, agora é pena de 2 a 5 anos para quem dirigir embriagado. Não, certo? A lei que entrou em vigor, ela mudou a pena para o homicídio culposo. Então, como tu bem mencionaste, aquele que ingeriu bebida alcoólica, está sob influência de álcool e causou um homicídio, essa pessoa estará incidindo na nova lei. Essa nova lei não trouxe as mudanças, não trouxe nenhuma mudança, perdão, para quem foi flagrado dirigindo alcoolizado. E quanto à perda do direito de dirigir, ela é muito clara quando ela fala em proibição de tirar a habilitação, ou seja, para um indivíduo que não tem habilitação vai ficar proibido de tirar, e a suspensão do direito de dirigir daquele que já tem. Mas é muito importante frisar, nenhuma consequência penal e nenhuma pena podem ser de caráter perpétuo, certo? Então, isso vai ser uma consequência que vai ser discutida no âmbito do processo em cada caso e vai ficar vinculado à pena do indivíduo. Por vezes, o juiz pode justificar de um tempo menor ou maior, de acordo com cada caso, mas ele não pode ter essa suspensão ad eterno, certo? Ele vai ter um período, normalmente é vinculado à pena dele, o período em que ele vai ficar proibido de tirar a habilitação ou com a sua habilitação suspensa, mas não é para sempre. Então, varia de caso para caso e conforme a interpretação do juiz também. Exatamente, porque assim como a pena ela é de 2 a 5, o juiz pode dar a pena de 2 para um, de 5 para outro, vai depender de cada caso concreto. A nossa legislação penal trabalha com um critério, um método trifásico que o juiz vai ter que aplicar, vai ter que levar em consideração na hora de cálculo da pena, mas tem um espaço que ele preenche com a sua subjetividade. De acordo com cada caso, ele vai poder levar uma pena um pouco a mais, um pouco a menos, e assim como a suspensão do direito de dirigir também. Professor, com a nova lei, a pessoa que cometer um homicídio, né, e que está sob efeito álcool ou alguma outra droga, ele não vai ter mais recurso da fiança, né? Como é que vai funcionar agora? Bom, isso também é outro ponto que a gente percebe às vezes que as pessoas falam sem o devido conhecimento. Assim, a fiança, ela é uma medida que serve para que o indivíduo seja colocado imediatamente em liberdade. Primeiro, que não quer dizer que ele não vai ser punido, não quer dizer que ele vai ser absolvido, não quer dizer que ele não vai ter processo. É simplesmente tu foste preso, o delegado arbitra uma fiança, e essa fiança então é uma prestação de um calção para assegurar eventuais despesas do processo, eventuais reparações para as vítimas, mas também para uma medida pecuniária, né, para que o indivíduo sinta no bolso alguma coisa para que ele seja colocado imediatamente em liberdade. Agora, a fiança não é uma medida obrigatória, certo? Ela é um direito, em determinados casos, o delegado pode arbitrar essa fiança. Agora, é importante frisar que o delegado de polícia pode arbitrar uma fiança em crimes em que a pena máxima seja até 4 anos. Então, essa nova lei de trânsito, ela trouxe a pena máxima para 5 no crime de homicídio culposo. Então,
o delegado não pode mais arbitrar fiança. Isso quer dizer que a pessoa ficará presa preventivamente? Não. Em casos em que o delegado não pode, o juiz pode. Então, o juiz, nos demais casos, o Código de Processo Penal é claro, o juiz pode fixar essa fiança. Então, o que isso quer dizer? Na prática, o cara vai ser preso hoje e não vai ser liberado diretamente pela delegacia. O delegado vai ter que comunicar o flagrante dele para um juiz de plantão, se for de madrugada, né? E o juiz vai ter que avaliar o caso, se for de aplicar uma fiança ou não. Mas o fato de não ser aplicada a fiança não quer dizer que ele vai ficar preso. Isso que é muito importante frisar. A prisão de um indivíduo antes de um julgamento é uma medida excepcional, certo? É uma medida que se justifica apenas em casos excepcionais e que se verifica o preenchimento de determinados requisitos. Então, se o indivíduo foi flagrado, causou um homicídio culposo, estava embriagado, foi flagrado, conduzido para uma delegacia, o delegado não vai poder mais arbitrar essa fiança. Vai comunicar ao juiz. O juiz pode arbitrar uma fiança, o juiz pode conceder a liberdade para ele sem pagar fiança, sem nada, e o juiz pode, se houver o pedido do Ministério Público ou do próprio delegado, decretar uma prisão preventiva dele. O que não significa, né, professor, que depois a pessoa não vai responder isso na Exatamente. justiça. A pessoa, para ser... gera uma sensação de impunidade. O cara causou uma morte e já está na rua. Sim, mas ele não foi julgado ainda, certo? Então, sim, se entendeu que naquele caso ele não necessitaria estar preso antes de um julgamento, porque ele não apresentava risco à sociedade, era um réu primário, ele não ameaçava testemunhas, não ameaçava o processo em si, pode-se entender que ele vai responder este processo em liberdade. O que não quer dizer que ele não vai ser punido, que ele não vai ter uma pena, mas ele não tem necessidade de estar preso preventivamente. Até porque a prisão preventiva, ela é uma medida muito extrema. Eu coloco a pessoa dentro de um presídio sem ter sido julgada. E se a gente parar para pensar, a pena de prisão, ela é uma pena permitida pela nossa legislação, o regime fechado, para penas acima de 8. Então, qual a lógica de um indivíduo que causou um crime em que a pena máxima é 5 anos, que quando ele for condenado, ele não vai ter que cumprir pena em regime fechado, eu colocá-lo num presídio cumprindo pena em regime fechado? Ou seja, uma medida mais grave do que a pena que ele pode ter depois. Então é por isso, só que é difícil as pessoas entenderem, o cara já está na rua. Sim, porque não há necessidade de uma prisão preventiva para ele. Pois é, o senhor falou a sensação da impunidade, né? E a percepção que eu tenho é de que essa sensação parece que é muito ampla e aí desperta um desejo de punitivismo das pessoas e que se ultrapassa, né, certas questões da lei, certos processos da lei. Né? A onda punitivista, ela é uma realidade. E assusta, né? Assusta bastante porque eu quero sempre o direito penal máximo para o outro. Né? Eu quero sempre o máximo para o outro. Agora, quando a pessoa se pensa, cara, podia ser tu num acidente de trânsito, poderia ter tu dado causa a uma coisa dessas que acontece, e eu não estou dizendo que a pessoa não tem que ser punida, eu não estou dizendo que a gente tenha que aplicar uma pena, Sim. Eu falei isso já anteriormente. Agora, eu preciso entender que eu botar essa pessoa dentro de um presídio, muitas vezes não é a solução para aquele caso, né? Então, essa onda de punitiva seletiva que a gente verifica é sim um grave problema, porque aí se acredita muito dentro dessa falácia de se fazer justiça com altas condenações, se quer uma punição muito excessiva, mas na verdade a gente percebe que por vezes e essa onda contamina atores judiciais também, contamina o judiciário. Hoje em dia é muito mais difícil para um juiz soltar alguém do que prender. Pode ter certeza, ele tem que justificar muito mais uma decisão que solta do que uma decisão que prende. Quando em qualquer lógica democrática seria diferente. Todos nós temos o direito à liberdade, o Estado tem que justificar a minha privação de liberdade e não eu justificar o meu estado de presumidamente inocente. Mas isso, enfim, é um debate que até transpassa o que a gente está discutindo aqui, mas isso mostra como a gente, por vezes, lida com problemas dessa natureza, com
por um apelo midiático, uma determinação de uma prisão injusta, porque, que nem eu mencionei, é uma coisa muito simples. Se a pena para esse crime não vai ter regime fechado, com qual razão eu vou prendê-lo preventivamente? E ainda o Estado não oferece as condições do condenado cumprir a pena de forma digna. Isso também é um outro grave problema, porque a gente acredita no presídio, mas a gente não controla o presídio. Os nossos presídios hoje são controlados inteiramente por grandes facções e eles são uma máquina de produzir mais e mais criminosos. Então não é dizer, quando a gente discutir seriamente sistema penitenciário, a gente tem que parar com esses rótulos indevidos de achar que discutir isso é discutir coitadinho do preso, leva para tua casa, que nem se discute muitas vezes. É discutir o que nós, enquanto sociedade, estamos sofrendo com essa violência que nós estamos gerando dessa forma, onde a gente toca os caras para dentro do presídio e não quer saber como a coisa está funcionando lá. Então o presídio hoje é um baita de um negócio para a facção. Certo? Ele angaria soldados e ele faz um sistema que se retroalimenta, gerando cada vez mais insegurança aqui fora. Então, enquanto a gente não discutir seriamente política penitenciária, controle de presídios, o Estado pegar para si o controle efetivo disso, a gente não vai ter soluções em termos de segurança. O PCC que eu digo, que 10 anos logo depois que apareceu já está em todo o país, né? E antes era só em São Paulo. Exatamente, porque as coisas vão se migrando, ramificou, né? Professor, voltando à questão da lei, os rachas e cavalinho de pau também entraram na lei como sendo proibidos? Isso é uma situação em que até dentro dessa culpa gravíssima que eu mencionei, se entende jurisprudencialmente também que o racha, a questão então do indivíduo participar de uma corrida, de estar fazendo... Ele assume o dolo. Cavalinho de pau, ele estaria assumindo o risco. Se eu estou fazendo um racha em uma via pública, o que eles querem sustentar? Cara, a tua intenção é a tua corrida e tu tá nem ligando para o que está te acontecendo em volta. Se tu atropelar e matar alguém, tu não mostrou preocupação com isso. Então seria o dolo eventual. Aquilo que eu mencionei de culpa gravíssima antes, eles previam também, expressamente na lei, o racha. Certo? Injeção de bebida alcoólica e o racha. O problema é que hoje essa mudança ela ficou específica quanto à influência do álcool, né? Nessa situação. E aí gera um outro debate que é interessante. Embriaguez é um estado emocional. Embriaguez não se mede com decigramas de álcool expelido pelo pulmão através de um bafômetro. A embriaguez, ela tem que ser demonstrada através de alguns elementos que consigam mostrar o que a lei diz, que o álcool está me influenciando. Eu posso ter ingerido uma latinha de cerveja e o álcool não está me influenciando em absolutamente nada, o controle dos meus sentidos. Então, mesmo que, por exemplo, eu não, o senhor zere o bafômetro, né, e eu não zere, não significa que eu automaticamente estou menos consciente no trânsito do que o senhor. Exatamente, porque a lei falou, e isso vai dar muita discussão, como que os tribunais vão se debruçar sobre isso, sobre a influência. E se a lei diz sobre influência, eu preciso de elementos que mostrem a influência. Óbvio que eu posso deduzir, a partir de alguns dados, que se a quantidade foi muito grande, ela está influenciando todo e qualquer indivíduo em normais condições. Mas às vezes eu tenho uma quantidade pequena de bebida que em uma pessoa faz uma influência muito grande. E em outra não, porque são várias situações de alimentação, de organismo, de estrutura corporal que influenciam nisso. Então, isso é um outro ponto que quem trabalha mais com questões de medicina legal sustenta que é necessário um exame clínico. E o exame clínico é através de um médico que constata sinais de embriaguez, desde o hálito, de odor, de forma como a pessoa se expressa, como ela senta, certo? E faz um laudo. O problema nosso é a estrutura, né? Não tem médicos nem para atender pessoas que precisam de socorro, que dirá para fazer em regime de plantão um exame de embriaguez, né? Mas seria uma situação que a gente verifica até nos filmes, às vezes, dos Estados Unidos, que mandava o indivíduo caminhar sobre uma linha reta, né, e tudo gravado. Aquilo ali seria um elemento de prova muito mais convincente do que
uma situação, por exemplo, de um bafômetro, certo? Porque ali tu está gravando e tu está verificando o indivíduo que ele não consegue caminhar em uma linha. Tu está fazendo uma entrevista com ele, filmando, e está vendo que ele está gaguejando, enrolando a língua, então está nítido que ele está sendo influenciado por esse álcool. Aí entra uma outra discussão, por que em 2018 a gente ainda não tem toda e qualquer viatura equipada com câmeras? Toda e qualquer abordagem policial tinha que ser filmada. Isso é garantia para o policial sério e é garantia para toda a sociedade. Né? O policial para te abordar, ele está te gravando. Tu não vai poder dizer depois que ele te bateu, que ele fez não sei o quê, porque está tudo gravado. Óbvio, em um sistema que não permita cortes e edições. Os Estados Unidos fazem isso há 30 anos, nós estamos em 2018 e não fizemos um investimento básico. A gente filma tudo hoje e isso não é filmado. A gente tem que perguntar, bom, há algo ou há alguém, isso deve servir, né? Talvez não seja de interesse de grande parte que tenha esses mecanismos. Mas isso seria um elemento, às vezes, de prova muito mais seguro para mostrar uma influência do álcool do que um bafômetro. Professor, segundo uma pesquisa da ONU, ocorrida em 2009, saiu no ano passado, o resultado aponta que no Brasil mais de 47 mil pessoas morrem por ano, né, no trânsito e 400 mil pessoas têm sequelas, né? A lei, ela dá conta dessa cultura do nosso trânsito, sendo que o nosso trânsito é o quinto mais letal do mundo, né? Quer dizer, só a lei ela dá conta ou é preciso toda uma questão de educação e de conscientização para mudar todo esse contexto? Bom, vamos lá. Eu tenho uma opinião muito clara, muito segura de que a lei não resolve nada, né? Sozinha. A gente acha que legislando, aumentando penas, a gente vai resolver alguma coisa. Faz 28 anos que o Brasil só aumenta penas. A lei dos crimes hediondos é de 1990, a gente vem só aumentando penas, e a nossa violência e não está dando conta. Só aumenta. Então, assim, só a legislação, obviamente, que não vai conseguir fazer nada. A legislação não vem sozinha e ela não funciona como um freio inibitório. Cesare Beccaria, um justo filósofo italiano, falava isso lá em 1783. Ele diz que a efetividade da pena, ela não está na extensão dela, ela está na certeza dela. Ou seja, o indivíduo tem que pensar duas vezes quando ele vai praticar algum crime, porque ele sabe que ele vai ser pego. E o que faz o crime, seja ele qual for, ser um negócio atrativo? Contar com a impunidade. Nós contamos com a impunidade nas mais banais coisas. Quando a gente dirige embriagado, quando a gente vai para a Ribeira e compra coisa acima da cota, quando a gente faz diversas situações assim, nós contamos com a impunidade. Nós e todo mundo que pratica o crime, o cara que pega uma arma e vai fazer um assalto, ele está contando, jogando com aquele índice muito grande de casos que não são resolvidos. E isso é contar sempre com a impunidade. O cara, quando ele está praticando o assalto, ele não está pensando se a pena dele vai ser 4, 10, 8, 5. Ele está pensando, não vão me pegar. Não vão me pegar por quê? Porque 90% dos crimes não são investigados, não são solucionados. Isso é um absurdo. Aí que está a nossa impunidade, certo? E por que a polícia não investiga? Não é por má vontade, é porque a gente deixa uma polícia trabalhar sem nenhuma condição de dar conta da demanda que ela tem. E trazendo de volta para o trânsito, nós tivemos, de um tempo para cá, uma mudança significativa, penso eu, em termos culturais. Você vai lembrar, não estou falando de 20 anos atrás, mas era comum, há 10, 12 anos atrás, tu via as pessoas dirigindo na freeway, indo para a praia, tomando cerveja. A pessoa dirigia com o braço para fora e uma latinha de cerveja na mão. Ou seja, hoje a gente já percebe que a pessoa pensa duas vezes em fazer uma programação quando ela pensa o seguinte, eu não vou dirigir no que eu vou beber. As pessoas se conscientizaram pelo risco, pela possibilidade de ter um problema, sim. Mas onde é que foi isso? Não foi na mudança da lei seca, em dizer agora nós não toleramos nada. Por que não foi isso? Porque o índice que era permitido na lei antes do seu tolerância zero já era um índice insignificante. O cara que bebia uma latinha e meia, 2 de cerveja, já estava atingindo acima do permitido. Então por que houve uma mudança de cultura? Porque houve blitz. Não foi a lei, foi a estrutura que o Estado deu para a lei funcionar. Hoje tu verifica muito mais blitz de balada segura, fiscalizações dessa forma do que
há 10, 15 anos atrás. Então não foi a mudança da lei, foi dar estrutura para que a lei seja aplicada. E isso fez com que se mudou a cultura, a pessoa pensa duas vezes. Mas por que então, se as pessoas pensam duas vezes, se a gente verifica isso no nosso convívio, por que ainda se morre tanto no trânsito? Porque a imensa maioria dos nossos acidentes, e eu não tenho dados para afirmar isso, é uma questão tão somente de o que a gente percebe pelos noticiários, eles letais, eles não acontecem com motoristas embriagados. Acontecem nas nossas estradas sem acostamento, acontece nos nossos caminhões, que às vezes tu vai ver caminhoneiro dirigido não sei por quantas horas, com estradas em péssimas condições, e aí ninguém investe nisso, ninguém melhora as nossas estradas, ninguém melhora os acostamentos, ninguém dá mais visibilidade, mais segurança para as nossas vias, e a gente aumenta a pena e acha que assim vai solucionar. E aí não vai solucionar mesmo. É só para inglês ver. É para mostrar que tu está fazendo alguma coisa quando tu segue não fazendo nada. Porque a mudança dessas coisas é muito mais demorada, é muito mais onerosa. E aí eu jogo para a torcida dizendo que eu estou aumentando a lei e aumentando a pena, perdão. E uma coisa que eu brigo, porque a gente foca muito nessas questões do álcool, da blitz, da prevenção, perfeito, mas a gente esquece todas as outras situações das nossas estradas em péssimas condições que causam inúmeras mortes no trânsito. Então eu foco só um ponto e eu esqueço dos demais. O Brasil fez uma opção lá na década de 60 pelas rodovias, né? Mas deixou de fazer a manutenção, deixou de cuidar do patrimônio, né? De tornar possível o trânsito melhor, né? E como também deixou de cuidar da educação, Exatamente, de conscientizações. E assim, a gente estava mesmo discutindo antes, a nossa situação hoje ela é muito disso, é uma sociedade que cada vez mais eu só penso em mim, nos meus problemas, é só uma coisa egoísta que se verifica evidente no trânsito. Né? Eu estou com pressa, então não me interessa, então eu vou passar pelo meio. Então a gente verifica um trânsito extremamente agressivo, desrespeitoso, onde ninguém tem uma gentileza para com o outro, e isso faz com que os acidentes aconteçam e que infelizmente levem tantas vidas. Todos os feriados a gente já está esperando para ver qual vai ser o novo recorde a ser batido. Né? Infelizmente, né, professor? Mas infelizmente também nosso papo está no final, porque a gente já chegou ao tempo limite. Muito obrigado, professor, pela entrevista e por esclarecer a nova lei. Eu que agradeço, como eu disse, esse espaço é sempre importante, me coloco à inteira disposição sempre do programa quando precisarem, porque é um espaço para a gente poder pontuar e avançar alguns debates sobre coisas que às vezes passam desapercebidas, mas que estão influenciando na vida de todos nós. Então, muito obrigado e até uma próxima. Ok, obrigado, professor. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!